Penas depois da morte, do livro Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Diante do antigo dogma das penas eternas, cuja criação a teologia terrestre atribui ao Criador, examinemos o comportamento do homem, criatura imperfeita, perante as criações estruturadas por ele mesmo. Determinada companhia de armadores constrói um navio. Contudo, não o arremessa ao mar sem a devida assistência. Comandantes, pilotos, maquinistas e marinheiros constituem-lhe a equipagem para que atenda dignamente aos seus fins. Quando alguma brecha surge na embarcação, ninguém se lembra de arrojá-la ao fundo. Ao revés, o socorro habitual envida o máximo esforço, de modo a recuperá-la. E se algum sinistro sobrevém, doloroso e inevitável, o assunto é motivo para vigorosos estudos, a fim de que novos barcos se levantem amanhã em mais alto nível de segurança. Na mesma diretriz, o avião conta com mecânicos adestrados em cada estação de pouso. O automóvel dispõe na estrada dos postos de abastecimento. A locomotiva transita sobre trilhos certos e chaves condicionadas. A fábrica produz com supervisores e técnicos. O hospital funciona com médicos e enfermeiros. E a habitação recolhe o amparo de engenheiros e higienistas. Em todas as formações humanas respeitáveis, tudo está previsto, de maneira que o trabalho seja protegido e os erros retificados, com aproveitamento de experiência e sucata, sempre que esse ou aquele edifício e essa ou aquela máquina entrem naturalmente em desuso. Isso acontece entre os homens, cujas obras estão indicadas pelo tempo à incessante renovação. Em matéria, pois, de castigos depois da morte, reflitamos, sim, na justiça da lei que determina realmente seja dado a cada um conforme as próprias obras. Entretanto, acima de tudo e em todas as circunstâncias, aceitemos Deus na definição de Jesus, que nolo revelou como sendo o Pai Nosso que está nos céus. Na interessante página de hoje aprendemos com Emmanuel, de uma maneira inusitada, que as penas depois da morte correspondem à aplicação da lei divina, tendo o raciocínio do nobre professor comparado às ações humanas que sempre trabalham com os responsáveis por suas obras. Nos ensina Emmanuel que o dogma da Igreja colocou as penas eternas atribuindo ao Criador a sua criação. E para isso examina o comportamento do homem, que é uma criatura imperfeita. Nos ensina Emmanuel que na Terra os homens constroem navios, veículos, maquinário e colocam pessoas responsáveis para realizar a manutenção, para realizar os estudos, para agir no momento em que o maquinário apresenta algum defeito e, ao invés de condenar um equipamento com o primeiro obstáculo que apresenta, os homens buscam repará-lo, buscam trazê-lo de volta ao bom funcionamento, recuperando assim o navio, o veículo, a máquina que apresenta algum problema. O avião conta com mecânicos, o automóvel tem postos de combustível para abastecer durante uma viagem, o trem tem os trilhos, a fábrica tem supervisores e técnicos, o hospital, médicos e enfermeiros. Logo, se nas organizações humanas temos pessoas responsáveis por manter as atividades
dos serviços diversos que existem na Terra, como imaginar que a lei divina iria desprezar um espírito criado por Deus para ser eterno e condená-lo a penas eternas diante de um erro cometido? Vejam o raciocínio de Emmanuel. Se o homem, que é imperfeito, não condena uma máquina porque apresentou um defeito e tenta recuperá-la, age para consertá-la, como imaginar que Deus não faria o mesmo com os seus filhos amados, criados por Ele para serem eternos? É um raciocínio muito interessante e que leva à lógica divina. De fato, ele encerra a página. Todos responderemos por nossos atos, todos colheremos os frutos daquilo que plantamos, mas as penas não são eternas. Quem plantou o mal sofrerá as consequências dessa plantação, desse plantio, mas sofrerá por um tempo determinado, até que se arrependa, até que retorne ao bom caminho, como nós humanos recuperamos uma máquina defeituosa. Nesse raciocínio, quando praticamos o mal, estamos com defeito. E Deus, para nos reparar, aplica punições, dando a cada um o que é seu, mas não condena eternamente, porque isso condenaria um maquinário que ainda teria muitos anos de uso para a destruição. No mesmo raciocínio, se nós erramos, Deus não nos condena eternamente, lançando-nos num lugar em que jamais retornaremos, porque isso não faz qualquer sentido, já que o homem imperfeito sempre tenta recuperar um maquinário defeituoso, o que não justificaria que o Senhor, na sua perfeição, condenasse seus filhos eternamente por faltas cometidas. Acima de tudo, lembremos que Deus, além de Criador, além de proporcionar todas as bênçãos que recebemos, além de nos oportunizar a reencarnação e o enfrentamento de todos os obstáculos a que nós mesmos muitas vezes colocamos, Ele é o nosso Pai. E como Pai, ama os seus filhos e jamais condenaria eternamente, sabendo que um dia todos retornaremos ao bom caminho e não mais pecaremos, não mais nos dedicaremos ao mal ou ao erro, renovando-nos e, à maneira do filho pródigo, retornando ao Pai para não mais deixar a sua propriedade, que é o reino dos céus. Que assim seja.